Qualquer um que já tenha ouvido uma aula minha por qualquer período de tempo, rapidamente percebeu que eu amo as escrituras do Antigo Testamento, pois nas páginas das narrativas do Antigo Testamento encontramos o que considero emocionante, comovente e pungente, porque envolve pessoas reais em lutas da vida real, à medida que procuram desenvolver o seu relacionamento pessoal com Deus. E creio que uma das histórias mais comoventes que encontramos no Antigo Testamento é a história de Ana, a mãe de Samuel. Sabemos que no segundo capítulo do primeiro livro de Samuel, lemos o Cântico de Ana, que é tão intimamente comparado com o Magnificat de Maria no Novo Testamento, e há todos os tipos de paralelos entre essas duas mulheres. Mas o cântico de celebração e de alegria que Ana cantou no Antigo Testamento foi em reação à resposta de Deus à sua oração. E o que veremos nas próximas aulas é uma abordagem cristã à oração. E quero fazer isso de uma perspectiva prática, porque estou perfeitamente ciente de que muitas pessoas no mundo cristão lutam com toda esta questão da oração. E as pessoas carregam consigo muita culpa porque sentem que não têm sido proficientes e consistentes em suas vidas de oração. E mesmo uma leitura superficial das páginas das Escrituras revela que os santos de antigamente eram pessoas que foram caracterizadas por uma vida consistente de oração. E assim, o que quero abordar daqui em diante é a questão: como podemos aprender a orar igual aos santos bíblicos de antigamente? E quero começar olhando apenas por um momento para o episódio a respeito de Ana, que está registrado para nós em 1 Samuel. Ana era casada e o desejo de sua vida era ter filhos, mas no primeiro capítulo nos é dito que o Senhor Deus havia deixado ela estéril. E sua rival a provocava severamente para torná-la infeliz, porque o Senhor havia deixado Ana estéril. E assim foi ano após ano, quando ela subia à casa do Senhor. Penina provocava Ana, e por isso ela chorava e não comia. Sendo assim, Eucana, seu marido, disse-lhe: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? E assim Ana se levantou depois que eles terminaram de comer e beber em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado no assento junto à porta do tabernáculo do Senhor. E Ana estava com a alma amargurada. Orou ao Senhor e chorou de angústia. Agora você entende o cenário aqui. Que Ana está infeliz e sua condição não melhorou ao longo dos anos. E sua vida era desprezada pela rival ao ponto de amargurar. E então, o marido dela a vê e fica preocupado por ela estar tão abatida e diz: qual é o seu problema? Tudo bem que não tenhamos filhos, eu não sirvo para nada, eu espero que eu signifique para você tanto quanto 10 filhos. Mas não era o suficiente para Ana. Ela queria ser mãe. Então ela chegou ao tabernáculo onde Eli ministrava ao povo. E somos informados de que ela orou com a amargura de alma. Ora, o Novo Testamento nos diz que a oração fervorosa e eficaz de um homem justo vale muito. Mas esse homem é genérico, isto é, poderíamos traduzir isso como significando que a oração fervorosa e eficaz de uma pessoa justa tem muito valor. Não são apenas as orações masculinas que são eficazes. Observe ao ser informado que no Novo Testamento, uma das chaves para
a oração eficaz é que as orações sejam fervorosas, que não sejam inconstantes, que não sejam apenas casuais, mas que quando as pessoas esperam ter respostas às orações, elas têm que entrar no contexto da oração com objetivo. Quero dizer, se Deus entrasse em sua casa esta tarde e você quisesse falar com Ele, ou suplicar-lhe, implorar-lhe por alguma ação, ou exaltá-lo por sua grandeza, ou confessar os seus pecados, qual seria a postura da sua alma nessa conversa? Certamente não seria monótona e casual. Quando as pessoas de antigamente conversavam com Deus, como Jacó, elas lutavam com Deus. Permaneciam nisso a noite toda, eram persistentes, eram zelosas, porque as preocupações que levavam diante de Deus vinham das profundezas de sua própria agonia, da angústia de sua situação, e então eles clamavam a Deus do fundo do coração. E é isso que acontece com Ana. Com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Foi uma oração que ela fez silenciosamente. Ela movia os lábios enquanto orava, mas dirigia-se a Deus, que pode ouvir do coração o clamor interior da sua alma. Ontem à noite, falei com uma mulher que era casada com um ministro, e ela disse: Sabe, meu marido tem um ministério da palavra, mas o meu ministério é um ministério de oração. E ela disse que passa os seus dias orando, e disse que fala em voz alta mesmo quando está no supermercado andando pelo corredor. Ela está orando a Deus, intercedendo pelas pessoas da congregação. Ela disse que às vezes as pessoas olham para ela como se ela fosse louca. Ela não é louca. Ela descobriu o segredo da oração. Agora preciso reservar um momento para fazer um contraste entre a oração de Ana e o resultado. E a primeira vez em minha vida que me lembro de ter realmente orado muito, orado pela preocupação e angústia da minha alma. Mas quero que comecemos isso dizendo-lhes também que as orações que fiz nesta ocasião não foram as orações de um crente. Esta oração que me lembro foi proferida e orada por mim em uma capela, de joelhos, com grande fervor, quando eu nem era crente em Cristo. A ocasião foi o nascimento do primeiro filho da minha irmã. Eu estava no ensino médio e a minha irmã foi ao hospital para ter o seu filho. E fomos chamados ao hospital tarde da noite
porque depois que ela deu à luz ao filho, ela começou a ter hemorragia e os médicos não conseguiram estancá-la. Sendo assim, a vida dela corria grande risco. E quando chegamos ao hospital, não consegui permissão para subir ao quarto dela. Quero dizer, era uma situação tão crítica que ninguém da família tinha permissão para estar na presença dela naquele momento. E então lembro-me de estar no saguão daquele hospital e eram tipo 2 horas da manhã. Não havia outros visitantes por perto. Estava escuro e absolutamente silencioso. E eu sabia que ela estava no 6º andar. E também sabia o suficiente sobre esse hospital que no porão ficava o necrotério do hospital. E fui à capela e orei para que a minha irmã sobrevivesse. E depois que terminei de orar, cheguei e fiquei na frente daquele elevador e observei o marcador passar pelos diversos andares. E em uma ocasião, vi o elevador abrir as portas no nível do saguão e vi um corpo que estava coberto com um lençol e eles... Então eu vi as portas se fecharem e ele desceu para o necrotério. Aí o meu coração ficou apavorado. E então eu observei e vi ele ir para o 6º andar. E vi o marcador descer e passar pelo saguão e descer até o porão. E novamente fiquei com medo de que fosse o corpo da minha irmã. Então voltei para a capela e chorei. Eu estava sozinho, de joelhos, e implorando a Deus. Eu disse, por favor, Deus, não tire a vida da minha irmã. E os médicos conseguiram estancar a hemorragia. E ela sobreviveu. Não sei se alguma vez voltei e me ajoelhei para dizer obrigado. Se existisse algo como religião de trincheira ou a oração em crise, foi isso que eu experimentei. Realmente culminou que eu sabia que havia um Deus, mesmo antes de ter entregado a minha vida a Cristo, ou de me tornar um cristão. E a oração não fazia parte da minha vida. Mas quando a vida e a morte estavam diante de mim, recorri para algo que deveria ser natural e regular. Uma prática diária em minha vida. A próxima oração que me lembro de ter feito de joelhos foi 3 anos depois, quando orei ao lado da minha cama e pedi a Deus que me perdoasse pelos meus pecados, e na noite em que me converti. Mas lembro-me desde o início da minha vida cristã de amar os momentos que tive em comunhão pessoal com Deus. Havia uma intimidade nisso. E tive muitas experiências em minha vida de passar 8 horas inteiras em oração. Não me entenda mal, não faço isso todos os dias, tá? Mas tive muitas experiências assim, e não há nada igual. Mas aprendi esse conceito de oração prolongada e intensa quando era professor universitário no primeiro ano do ensino. Lecionei na mesma faculdade em que me formei. E era uma cidade pequena. Era uma antiga faculdade presbiteriana. E havia uma parte da cidade que tinha moradia para os missionários aposentados. E havia um senhor que tinha quase 80 anos, que era um missionário médico aposentado, e seu nome era Dr. Jameson. E o Dr. Jameson era considerado por nós, da geração mais jovem, como um santo cristão genuíno e autêntico. Ele havia praticado medicina em um campo missionário novamente por décadas, mas agora havia chegado a um ponto em sua vida onde sofria de certas doenças e estava enfermo. Ele não podia mais exercer a medicina. Nunca foi seu plano ou desejo se aposentar, mas ele não podia mais trabalhar. Então, o que fez nesta fase da vida
foi se dedicar a uma nova vocação. Sua segunda carreira foi a de intercessor. Ele disse: ainda posso trabalhar 8 horas por dia. E então, o que o Dr. Jameson fazia todos os dias, 8 horas por dia, era ficar de joelhos. Ele é o que chamamos de guerreiro da oração. Agora, deixe-me dizer uma coisa. Quando tínhamos preocupações, quando eu morava naquela cidade e queríamos que as pessoas orassem por nós, quem você acha que eu gostaria que orasse por mim? Vocês entenderam? Eu ia direto para a casa do Dr. Jameson, batia na porta e dizia: Dr. Jameson, você poderia orar por mim? Sim, claro. E eu sabia que quando ele dizia que oraria por mim, de fato ele orava por mim. Lembro-me de Tiago, no Novo Testamento, o autor da Epístola de Tiago, que, de acordo com a história da igreja primitiva, nas melhores fontes que temos da antiguidade, era de fato irmão do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele era conhecido na igreja primitiva por 2 nomes, 2 apelidos. Um de seus nomes era Tiago o Justo, porque ele desenvolveu uma reputação de um nível extraordinário de retidão pessoal. E este era um sujeito que não se converteu ao irmão até que Jesus ressuscitou dos mortos. E ele passou de cético a crente e recebeu o título de Tiago Justo. Mas penso que o outro apelido dele foi ainda mais revelador. E o seu outro apelido, segundo a antiguidade, era Joelhos de Camelo. Joelhos de Camelo Velho. Agora, recentemente, passei algum tempo com os meus netos na Virgínia. Estavam sentados ao redor de uma mesa e os meus netos estavam brincando. Eles olharam para mim e eles me chamam de Papi e disseram: Papi, por que o seu rosto parece couro? Isso veio da boca dos bebês. Veja bem, a maioria das pessoas não vem até mim e diz: por que o seu rosto parece de couro? Mas eles devem pensar isso, se é isso que os meus netos estão inventando. E eu disse: bem, não tenho certeza, sabe? Talvez seja porque está um pouco judiado. Lembre-se, a minha boca tem 95 anos de idade, em termos de quilômetros que ela percorreu. Eu disse: então, acho que fiquei bronzeado ao longo dos anos. Bem, ninguém nunca me acusou de ter joelhos de couro. Mas a frase joelhos de camelo velho foi atribuída a Tiago, o irmão de Jesus, porque ele tinha calos nos joelhos por passar tanto tempo em oração. Agora, nem todo mundo é chamado para o ministério de oração como o Dr. Jameson. E nem todo mundo ora com a intensidade e persistência de uma Ana. Mas cada um de nós tem capacidade de crescimento em nossa vida de oração. E uma das coisas que acho um pouco triste é que tendemos a olhar para a oração como um dever sagrado. Apenas como um dever. E a maneira mais rápida que conheço de fazer com que as pessoas não gostem de algo é apresentar-lhes isso como uma obrigação. Porque então isso se torna um fardo e podemos causar sentimentos de culpa nas pessoas e assim por diante. Mas, na realidade, sim, a oração é um dever. Não posso negar que é um dever. Somos chamados e ordenados por Cristo e pelos apóstolos a sermos constantes na oração. Temos esse mandamento diante de nós, mas já sabemos que é o nosso dever. E por isso não vou perder tempo falando sobre a nossa obrigação de orar. O que quero que vejamos é a oportunidade que isso nos traz. Quão doce é para as nossas vidas estarmos engajados, ter a oportunidade de estar na presença real do próprio Deus e falar com Ele.
e falar com Ele a partir do nível mais profundo das nossas preocupações e dos nossos corações. E não deveríamos nos considerar fracassados simplesmente porque não tivemos muito sucesso em alcançar uma vida de oração consistente. Creio que a razão básica pela qual não fazemos, em muitos casos, não é porque não temos desejo de ter comunhão com Deus ou de comungar com Deus. Não é porque não temos tempo suficiente. Esse não é o nosso problema. Não é porque nos falta disciplina. Todas essas coisas podem ser verdade, mas essas não são as principais razões pelas quais ficamos aquém do que poderíamos alcançar ou desfrutar em oração. Creio que a principal razão é que não sabemos como. Não sabemos orar. Isso não me surpreende, conforme veremos mais tarde, quando estudarmos a oração do Pai Nosso, que a única coisa que os discípulos de Jesus pediram ao seu mestre, como crédito extra, como tarefa extra de casa, quero dizer, não há muitos alunos que vão até os seus professores e dizem: obrigado por tudo que vocês me ensinaram até agora, mas que tal me ensinar um pouco mais? A única vez que os vemos indo a Jesus e pedindo um curso de pós-graduação é o quê? Senhor, ensina-nos a orar. Estou convencido da razão pela qual pediram isso, ou de duas razões pelas quais pediram isso. Em primeiro lugar, porque não sabiam como. E, em segundo lugar, porque viram que Jesus sabia como. Eles o observaram ficando a sós, nunca fazendo de sua piedade uma exibição ostensiva. Eles notaram que Jesus não era nada parecido com os fariseus, que exibiam sua espiritualidade diante de todos, orando em todas as oportunidades, de forma tão piedosa, porque estavam tentando ganhar a aprovação dos homens. Jesus não fez assim. Ele ficou sozinho, silenciosamente, intimamente. Ele derramou sua alma ao Pai. Na verdade, antes mesmo de Jesus selecionar os seus discípulos, vocês se lembram? O que a Bíblia nos diz no Evangelho de Lucas? Ele passou a noite inteira orando, antes de escolhê-los. Quando foi a última vez que você passou uma noite inteira orando antes de tomar uma decisão importante em sua vida? Ora, não fazemos isso, mas os discípulos disseram. Veja, há uma correlação aqui entre o poder espiritual de Jesus e a maneira pela qual ele está conectado ao Pai em oração. E então eles disseram: ensina-nos, por favor, como orar. E é isso que espero que possamos realizar até certo ponto nesta série.